preparando para a festa de Nossa Senhora do Carmo. Com alegria participo dessa preparação com vocês, pois celebrar a festa, preparar uma festa, sobretudo de quem é importante na vida, uma ocasião importante, como é o caso de todo o Carmelo, que depois da festa da Páscoa e do Natal é a festa mais importante que temos na ordem, é a festa de Nossa Senhora do Carmo. Por isso ela é celebrada no Carmelo como mãe, como irmã, como rainha. E esse momento especial é importante que o vivamos em família e como família, porque temos em Maria aquela mulher escolhida por Deus como um espelho e um modelo incomparável de vida cristã, de virtude, o exemplo da perfeita discípula e missionária, aquela que seguiu de perto a Jesus e assim para nós, a grande mestra no seguimento de seu Filho Jesus. Maria sempre nos leva a Jesus e importante é que vivamos e aprendamos dela como irmã mais velha, como mãe, como rainha, como mãe da igreja a viver. Queremos então, nesse dia da novena, refletir sobre o tema Maria, a mãe do Carmelo e a vocação dos leigos. Certamente Maria, como mãe e irmã da família do Carmelo, é quem nos auxilia e quem vai nos ensinar a ser, na vida laical, aquela mãe e aquela mestra primorosa. A presença materna de Maria, como sabemos, preenche a história da Ordem do Carmelo, da qual fazem parte religiosos e leigos. Desde a sua origem, o culto a Maria no Monte Carmelo, atual cidade de Haifa, em Israel. Maria foi invocada desde então, o século XII, XIII, como a Senhora do lugar, tendo ali os primeiros carmelitas construído uma capela dedicada a Maria, que era chamada com esse título. E é importante que lembremos que esses primeiros que ali viveram no Monte Carmelo eram ex-combatentes cruzados, leigos, que depois, com a evolução da história da ordem, se tornaram clérigos religiosos. E escolheram o Monte Carmelo justamente porque ali viveu o profeta Elias. De fato, construíram um convento ali, cujas ruínas ainda estão lá, que a regra diz, junto à fonte de Elias. E se inspiravam então no profeta Elias, esses primeiros frades ou seguidores que viriam depois a ser chamados carmelitas, e no profeta Elias e na Virgem Maria. E tanto que ainda hoje, no pé da montanha do Carmelo, tem uma gruta sinagoga em funcionamento, que é visitada, que os judeus tomam conta, mas onde uma vez por ano também é celebrada uma missa recordando esse fato de que ali viveram e se hospedaram, no início da ordem, os primeiros carmelitas naquela gruta, e que também ali vão rezar muçulmanos, cristãos, ortodoxos, católicos, etc. É um lugar bastante significativo para a ordem e para a espiritualidade cristã. Então, inspirando-se no profeta Elias, que arde com zelo pelo Senhor dos Exércitos, como diz o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis 19:10, os primeiros carmelitas buscavam viver na presença de Deus e dedicavam-se à oração e à meditação das Escrituras Sagradas. E nisso seguiam o exemplo da Virgem Maria, como nos refere o evangelista São Lucas. No capítulo 2 do seu Evangelho, versículo 19 e 51, onde ele diz que Maria guardava todas essas coisas meditando no seu coração. Tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor,
como a visita dos pastores ou na apresentação de Jesus no templo, toda aquela, digamos, todas aquelas palavras do velho Simeão e de Ana suscitam em Maria e mostram essa sua atitude de perceber, de meditar e de perguntar-se, à luz da fé, da esperança, da caridade, o que é que Deus estava planejando, vendo naquela sua, aqueles acontecimentos que estavam ali. Por isso vamos nos perguntar o que significa cultuar Maria para a vocação laical. Como o seu exemplo de oração, de seguimento de Jesus, inspira aqueles católicos que veneram Maria como mãe da Igreja. E para isso é importante lembrar que, antes de tudo, que os leigos na Igreja são os fiéis cristãos, a grande maioria, né? Que tendo recebido no batismo a adoção de filhos de Deus em Jesus Cristo e também o dom do Espírito Santo, vivem a vocação cristã em meio ao mundo, nas famílias, nas diferentes profissões e trabalhos, nos relacionamentos sociais, de amizade, com times de futebol ou com os interesses comuns e assim por diante. Então, são chamados os cristãos a viverem em meio ao mundo, os cristãos leigos, né? E aí a ser essa nova criatura em Cristo Jesus, em meio às circunstâncias normais da vida, né? E ali, em meio às realidades temporais, no mundo do trabalho, da educação, da economia, da política, nos vários setores da sociedade, buscam levar o Evangelho de Jesus Cristo pelo testemunho de vida, pela coerência de vida, pela honestidade da própria vida, né? E isso é importante, porque é fundamental sempre que o Evangelho seja demonstrado mais pelas ações do que pelas palavras. E assim são chamados a viver em meio às suas ocupações de cada dia, as virtudes da fé, da esperança e da caridade, que permitem então a viver em união com Cristo morto e ressuscitado, no qual cada um foi imerso no dia do seu batismo. É assim então que o exemplo sublime da Virgem Maria vai iluminando a vida laical, pois ela é na Igreja, como nos diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 61, ela é o modelo perfeito de união com Cristo. E o culto à Mãe do Divino Redentor, que foi Maria foi a melhor cooperadora de Cristo e a escrava humilde do Senhor, através de conceber, dizer o seu sim à vida, né, do Filho de Deus por obra do Espírito Santo, gerou o seu Filho, alimentou o Cristo, apresentou o menino Jesus no templo, padeceu com ele de pé, né, quando agonizava na cruz. Então Maria cooperou de uma maneira única com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra da salvação do seu Filho. E hoje ela continua a restaurar, a cooperar para restaurar em nós a vida sobrenatural. Por isso, diz o concílio, Maria, é a nossa mãe na ordem da graça. Por isso, ela é modelo da Igreja, que procurando a glória de Cristo, torna-se mais semelhante àquela que é a sua inspiração e sublime figura, progredindo continuamente na fé, na esperança e na caridade, e buscando e fazendo em tudo a vontade divina. Aqui está um ponto-chave para a nossa espiritualidade mariana e para buscar fazer com que Maria seja para nós esse modelo de fé, de esperança e caridade. Em tudo buscar
a vontade do Pai como ela, naquela sua atitude que nos referia o evangelista Lucas, de meditar no seu coração sobre os fatos que aconteciam à sua volta. Dizem que o verbo em grego que ali é usado por Lucas, meditação, normalmente é traduzido assim, mas é um verbo simbalém, que significaria interpretar, colocar junto duas realidades para perceber o que é que Deus estava querendo. Na realidade, nos acontecimentos do dia a dia, o que é que Deus, como Deus está conduzindo estes acontecimentos da história da salvação. Por isso que na vida laical, muitas vezes em meio aos trabalhos, aos sofrimentos, aos reveses da vida, às várias situações, muitas vezes a gente não compreende, ou às vezes as pessoas atribuem ao destino muitas coisas. Mas para quem tem fé, para quem tem aquela atitude de Maria, então sabe ver, Deus está conduzindo. E ainda que eu não entendo agora, me coloco confiantemente nas suas mãos e vou querer, como Maria, dizer o meu sim, cumprir a vontade de Deus, dar o melhor de mim, né, para cumprir essa vontade de Deus e para ser ali um instrumento de caridade, um instrumento de esperança, porque certamente muitos dos colegas de trabalho às vezes não vivem a sua fé, não têm esperança ou estão passando por momentos difíceis. E se nós estamos ali e temos a fé e olhamos para Maria, pedimos e, como ela, queremos também iluminar com a nossa atitude e com a nossa palavra, com a nossa oração, a vida dessas pessoas que atravessam momentos de tribulação, de dificuldade. Por isso, Maria viveu em tudo, né, intimamente unida ao Salvador. Assim, somos chamados mais do que nunca a viver unidos a Cristo, segundo o exemplo de Maria. Mas o que significa então viver no dia a dia, no meio das várias ocupações domésticas ou de trabalho, viver a fé, a esperança e a caridade? A luz da fé nos faz perceber e nos faz entender que, diante de tudo aquilo que acontece no mundo, Deus é aquele que conduz a história da salvação. A atitude de Maria, lá no Evangelho de Lucas, atitude de meditar, significa que ela conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento, e estava buscando ali perceber o que Deus está, como que Ele está levando adiante através desse menino a salvação. E a fé, então, em Deus faz perceber que nele nos vivemos, nos movemos e existimos. Por isso, quem vive de fé procura em todas as circunstâncias a vontade de Deus, procura ver Cristo em todas as pessoas que tem ao seu redor, quer que sejam conhecidos ou desconhecidos. À luz da fé também procura julgar retamente o sentido e o valor das realidades temporais, o sentido e o valor do dinheiro, por exemplo. Né? Tem gente que passa a vida correndo atrás do dinheiro, coloca Deus em segundo ou terceiro lugar, mas para quem tem fé, utiliza, né, dos bens materiais para poder então viver e julgar retamente o sentido verdadeiro das realidades temporais, do dinheiro, daquilo que faz. E, ao mesmo tempo, nos recorda que o nosso fim, a nossa meta é em Deus. Então, não absolutizamos, não fazemos daquilo que possuímos como se nunca mais a gente fosse se separar. Utilizamos das coisas sim, mas com sabedoria, com prudência, com o devido cuidado
porque somos chamados a cuidar daquilo que Deus nos concedeu em meio ao mundo, não poluindo, cuidando da natureza, enfim, cuidando da própria vida, da vida dos outros, e assim a fé ilumina a nossa existência. Quem tem essa fé também vive na esperança da manifestação dos filhos de Deus, lembrando que a cruz e a ressurreição de Jesus, que nos trouxeram a salvação melhor, e através da qual nós fomos libertados da escravidão, do pecado e da morte. Então a esperança nos leva sempre a andar além daquilo que parece ser o ponto final. A esperança nos leva a agir com aquele espírito cristão, sabendo que mesmo que que façamos o bem sempre, que busquemos caminhar em Cristo, com Cristo, como Ele, a gente é chamado a seguir e a amar até o fim. Porque a última palavra nos diz a esperança, a última palavra é a palavra da vida eterna, da ressurreição final. Então, no meio das adversidades da vida, quem tem esperança encontra força nessa virtude teologal recebida no batismo, juntamente com a fé e a caridade, sabendo, como nos diz São Paulo, que os sofrimentos presentes não têm comparação com a glória futura que em nós se manifestará. E pensemos no exemplo da Virgem Maria, que na força da esperança esteve de pé ao lado de Jesus na cruz que morria. Maria que esteve ali velando, né, atenta, esperando a ressurreição do Filho no Sábado Santo. Por isso nós a invocamos também como a Senhora da Alegria no tempo da Páscoa, a Rainha do Céu, que se alegra porque o Filho ressuscitou. A partir então da luz da fé, da esperança e da caridade, a gente é chamado assim a viver e a fazer o bem em relação a todos, especialmente aqueles que são os nossos irmãos na fé, como diz São Paulo na carta aos Gálatas 6:10. E por isso a caridade nos leva sempre a viver a vida nova recebida no batismo, a viver a vida de amor a Deus, de amor ao próximo, graças ao dom do Espírito Santo que também nós recebemos no batismo. O Espírito que foi derramado em nossos corações, que nos foi dado para que nós, através da vida de cada dia, através do Espírito das bem-aventuranças e no seguimento a Cristo, possamos viver a caridade no seguimento a Cristo Jesus. Por isso, a fé, a esperança e a caridade é um chamado sempre, como Maria as viveu, para que na vida laical, na vocação laical, conforme o estado do matrimônio, na família, para quem vive como solteiro ou viúvo, na situação de enfermidade, nas várias atividades profissionais, sociais, sejam a fé, a esperança e a caridade cultivadas assiduamente para poder testemunhar Cristo graças à força do Espírito Santo. E nos diz o Concílio Vaticano II, no decreto sobre o apostolado perfeito, que o modelo perfeito da vida espiritual e apostólica em fé, esperança e caridade é a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos. E cito textualmente: levando na terra uma vida semelhante à de todos e sempre solícita pelas ocupações e trabalhos familiares, Maria estava intimamente unida a seu filho e de modo singular
cooperou na obra do Salvador. Agora, elevada ao céu, cuida com amor materno dos filhos, dos irmãos do seu Filho, que entre perigos e angústias peregrinam na terra, até que cheguemos um dia à pátria bem-aventurada. Por isso, exorta o concílio, somos chamados a prestar um culto cheio de devoção e a confiar-nos à solicitude materna de Maria, a própria vida e aquilo que fazemos, seja no apostolado, seja nosso trabalho. E por isso, Maria é aquela que nos ilumina sempre a viver e a caminhar em Cristo Jesus e, como Ele, construir o reino do Pai. É claro que toda a realidade vocacional, laical, é muito ampla, né? É uma realidade que nos chama, que nos pede que vivamos a cada dia à luz, como Maria, que é chamada a estrela da nova evangelização. Por isso queremos que viver esse dia da novena refletindo, rezando, sobretudo olhando para Maria, que nos acompanha, que é um modelo de fé, de esperança e de caridade e de oração, porque ela nos convida a viver e a caminhar nos passos de Jesus e a viver como ela, em companhia de Jesus, intimamente unidos a Ele, mesmo em meio às ocupações do trabalho, nas circunstâncias de cada dia, para que em Maria e com Maria estejamos, como nos dizia o concílio, intimamente unidos a Cristo Jesus, como ela esteve. O Papa Francisco nos recorda e nos diz que Maria é um modelo de toda atividade evangelizadora da Igreja. E em Maria, quando olhamos, diz ele na Evangelii Gaudium, sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. São palavras muito bonitas, muito importante este acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto, não na violência, não na prepotência, não no orgulho, mas naquela humildade e ternura, diz o Papa, que são virtudes dos fortes que não precisam maltratar os outros para se sentirem importantes. Quantas vezes na família, né, acontecem as violências domésticas de marido para com a mulher, de pais para filhos, e tantas violências verbais, né? Mas Maria nos ensina a viver nesta força revolucionária da ternura e do afeto. É assim que ela esteve sempre fiel, foi sempre fiel, e enquanto contemplativa do mistério de Deus no mundo, na história e na vida diária de cada um e de todos. Por isso é a mulher orante, né, trabalhadora de Nazaré, mas também é a Nossa Senhora da prontidão que sai às pressas, da sua povoação para ajudar os outros, assim como Maria saiu e foi ajudar a Isabel, caminhando apressadamente, nos diz São Lucas, no capítulo 1, versículo 39. É essa atitude, né? Quantas vezes nas famílias uma ajuda ao vizinho, à vizinha que está doente, aos idosos e assim por diante. Então, fazer isso com esse espírito de Maria é fundamental para viver a vocação laical. Ela que foi sempre movida pela graça do Espírito Santo, segundo São João da Cruz, nos ajude e nos conceda de viver
a nossa novena em preparação à sua festa como mãe e como rainha do Carmelo, sabendo que somos amparados pelo seu escapulário e que o seu exemplo de fé, de esperança, de caridade, de ternura, de afeto, de prontidão nos levam a seguir o seu exemplo e a ser como ela, discípulos missionários de Cristo Jesus. Uma boa continuidade à novena e que Deus, por intercessão materna da Virgem Maria, os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.